O Nordeste brasileiro é uma das regiões do país com maior probabilidade de ocorrência de abalos sísmicos, os tremores de terra. Dentre os estados brasileiros, hoje é uma sismicidade considerável, as falhas têm falhas ativas lá mapeadas hoje. Prova disso foi o que aconteceu entre 1986 e 1987, quando houve uma série de tremores na região de João Câmara, no Rio Grande do Norte. A situação precária das construções na época fez com que parte da população abandonasse a cidade, já que os danos causados pelos abalos foram significativos. Isso gerou o interesse de pesquisadores da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. Na tese de doutorado, Estudo do Risco Sísmico de OAEs Típicas em Rodovias Federais do Nordeste do Brasil, o pesquisador Gustavo Henrique Ferreira Cavalcante, orientado pelo professor Gustavo Henrique Siqueira, produziu uma análise de risco desses abalos e seus prejuízos financeiros e sociais. OAE, ou Obra de Arte Especial, é o nome técnico dado às pontes. E por que esse estudo escolheu as pontes? Porque em caso de danos, mesmo que leves, os custos de reparo podem ser muito altos. No caso de um abalo sísmico, por exemplo, a mobilidade de veículos e pedestres fica prejudicada, ainda mais numa situação de emergência. E apesar da importância das pontes, nem sempre elas são consideradas durante a elaboração de normas. Um exemplo é a primeira norma brasileira de projetos e estruturas resistentes a sismos, a NBR 15421, lançada em 2006, que não se aplica a estruturas de pontes. Então ela está muito clara que ela só é válida para edifícios. E as pontes vão ser inseridas no contexto normativo agora, numa revisão da norma que vai entrar em vigor agora. E elas, então, as pontes não estão dentro desse contexto. Hoje existem em torno de 2.500 pontes na região Nordeste sob a supervisão do DENIT, que faz um levantamento periódico das condições estruturais de cada uma. A tese foi baseada nesses levantamentos, mas aprofundou a análise, fazendo comparações, estudos estatísticos e estratégicos. Foi preciso organizar e qualificar essas pontes em grupos similares, do ponto de vista estrutural e de localização, porque em cada ponto da região Nordeste existe uma probabilidade diferente de acontecer um evento. As regiões do Rio Grande do Norte, o extremo oeste da Paraíba, Ceará e sul da Bahia têm uma probabilidade maior para sofrer os abalos do que as regiões de Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Além disso, a gente separa isso em níveis de dano. Então, a gente olha, por exemplo, se tiver um terremoto com uma baixa magnitude, tem a maior probabilidade de ter um dano leve, uma fissura, por exemplo, na viga. Se for, por exemplo, uma magnitude maior, há uma tendência de colapso. Então, a gente está considerando a probabilidade de ter o terremoto, a gente está fazendo estudo estatístico das pontes, baseado em dados reais fornecidos pelo DENIT, para chegar no final e ter um custo estimado para reparar essas pontes. A pesquisa pode ajudar tanto o poder público quanto a iniciativa privada, não só nos possíveis reparos das pontes, mas em projetos novos, estimando os custos diretos e indiretos de todo tipo de efeito extremo. O estudo abre espaço ainda para pensar nas ações que devem ser tomadas pós-eventos, como as rotas de fuga para um hospital, por exemplo. Hoje o órgão público ele não tem condições de quantificar o que a gente poderia ter de custo atrelado, por exemplo, a um evento no terremoto, ou um furacão que tem uma probabilidade baixa, mas poderia acontecer, uma enchente, por exemplo. Até para mobilização de grupos técnicos para poder fazer a inspeção, verificar se o nível de dano realmente é efetivo naquela estrutura, liberar para uso ou não, ou tomar a decisão de interdição de trechos. Nós estamos trabalhando hoje com a base desse conhecimento para poder gerar isso no futuro.